Devemos tratá-lo por Dr. Eduardo Barroso, como impõe aqui uma certa cerimónia, não é, doutor? Eu acho que pode tratar só por Eduardo. Até porque vem na qualidade de autor deste livro, e aqui diz só Eduardo Barroso Pois na é, capa, pois é. Só por Eduardo, até porque é sempre doutor, até porque não professor. Não, eu acho que é só Eduardo. Muito bem. Correto. Temos aqui uma série de perguntas muito rápidas, assim como aquelas que os médicos às vezes fazem no início das consultas, tipo, é fumador? Que idade tem? Quanto é que pesa? Que é para ficarmos a conhecê-lo um bocadinho melhor. Vamos a isto. Eduardo, uma coisa que o irrite profundamente. Deve haver várias. Diga só uma. Uma coisa que me irrita profundamente... há pouca coisa que me irrita em relação aos doentes, mas a resposta que eu dou pergunta, mas o senhor está com tão bom aspecto e vem aqui à consulta e diz, doutor, eu não venho aqui para me queixar do aspecto e tal. Eu fico sempre vexado, porque de facto não é brilhante começar com esta maneira. Uma atividade que o relaxe. Uma atividade que me relaxe, fumar um bom charuto, agora não, mas ver o meu Sporting num jogo fácil. Pois, tem que ser fácil, senão enerva. Bem. Eduardo, qual é o seu prato favorito? Tenho vários. Tudo o que não tenha marisco nem queijo, preferência feijoadas, grão com mão de vaca, cozida à portuguesa. Aí está. Sou um clássico de comida portuguesa forte. Espetacular. Mas pode ir almoçar com a Joana, porque ela também não come marisco. É alérgica. Eu não posso. E aqui nesta zona há um grande cozida à portuguesa. Onde é que é? Onde? Aqui na Buraca, não é? Aqui no David da No Buraca, David, sabe pois que então. Eu operei os donos, deixei de ir ao David da Buraca, sabe porquê? Porque nunca me deixavam pagar. Era tipo uma dívida de gratidão. Pagar, e eu ia lá e tal. Uma vez cheguei lá aí com o meu pai, que éramos um grupo de 8 ou 9, e eu disse, desculpe lá, David, não pode ser, isto não pode ser. Mas um grande cozido à portuguesa. Muito Era bem. à quarta-feira. Olha, não sei vamos se- hoje. E iscas, nunca comia lá. Não, iscas, comia sempre iscas, o meu pai adorava iscas. Que é eu a sua também. especialidade, no fundo. A isca. Não consigo comer iscas nem rim. Pois, Pois, parece que está a trabalhar, não Não é? consigo. É demasiado parecido É. com o objeto do seu trabalho, não é? Um dia inesquecível na sua vida, Eduardo. Quero uma resposta politicamente correta, sem ser a vida pessoal. A resposta que for. Quer dizer, o nascimento dos filhos. Claro. Um dia inesquecível. O último título do Sporting. Muito bem. Claro. E não foi assim há tanto tempo, felizmente, Não, dessa foi- vez. Sim. Foi há 2 anos ou 3. Exatamente. A última viagem que fez? A última foi a Milão. Já depois de reformado. Eduardo, já roubou? Já. O quê? Agora precisamos de mais. Roubei. Olha, tenho uma certa vergonha de dizer isto. Não faz mal. Roubei em Paris, na Maspero, alguns livros, porque ia-se a Paris antes do 25 de Abril e havia lá umas livrarias onde se compravam uns livros e eu não tinha dinheiro para os comprar e roubei. Lembro-me de ter roubado um livro do Régis Debray sobre a Revolução Cubana e também já roubava revistas também No fundo, roubava sempre cultura, isso é roubava positivo. revistas do Pato Donaldo lá na minha... Tentava roubar. Roubar para ler não tem Sim. perdão, Não. tenho a Sim, certeza. Perdão. tem uma amnistia. Eduardo, o que é que come ao pequeno almoço? Nada. Nada? É jejum? 0. Então enjoa até aqui, a hora do almoço. Só janto. O dia todo sem comer? O dia todo sem comer. Às vezes, agora a minha mulher obriga-me a comer um iogurte líquido, que não é bem comer, é beber. Pela maneira como disse as palavras iogurte líquido, aposto que adora. Não, detesto. Claro. Mas faz na mesma só para não ter que Exatamente. ouvir a Claro. sua mulher. Claro. Claro. Mais uma pergunta: qual é o sítio do mundo em que dorme melhor? Na cama. Qualquer uma? Não, qualquer uma. Não, é porque há Não. pessoas que vão de férias a hotéis e não dormem bem, só dormem bem na sua própria cama. Não sei se é o caso. A minha cama é um Ferrari, devo dizer. A minha cama é daquelas articuladas, Ai, está a que ver? bom, Já, sim, sim. que se carrega o botão. As minhas netas adoram, porque sobe a Claro. cabeça destas coisas. Que maravilha. Para terminar, Eduardo Barroso, como é que se chama o seu melhor amigo? O meu mais antigo e melhor amigo chama-se Marcelo. Outros como o Daniel. Eu tenho muitos amigos de luxo, porque eu classifico os amigos. Acho que aqui, por exemplo, eu hoje vim aqui conhecê-las, tenho um grande prazer. Não é? Mas não vou dizer assim, agora a Inês, sou muito amigo da Inês Claro, Gonçalves. Não, sou nada amigo. Sou admirador, conhecias e depois a vida
ou nos pode tornar amigos ou manter-nos conhecidos de primeira. Muito bem. Portanto, Portanto, esses amigos de luxo são os mais antigos, são aqueles de não, longa não, data. não tem a ver com a antiguidade. O mais antigo conheci-o aos 17 meses, não é? Portanto, ele tinha 17 e eu 16 meses. Ninguém tem um amigo desde essa altura. Pois, é raro. Não é raro. Eu penso que não haverá muitas pessoas. Agora, por exemplo, o Daniel Sampaio conheci-o na faculdade, o Zé Gameiro, conheci muitos depois e conheci alguns mais recentes que são também amigos, que se tornaram amigos de luxo. Portanto, ainda há esperança para nós. Que é a vida, sim, vocês ainda há esperança. Muito bem. E o seu melhor, esse que disse, Marcelo, é um amigo que vive ali para Belém, não é? Agora vive em Belém. Pois, agora exatamente. vivia em Cascais e agora vive em Belém. Claro. Mas esse é um irmão, está a perceber? Porque ele outro dia disse que não há ninguém vivo atualmente que eu tenha conhecido. Eu conheci-o antes dos irmãos. Eu conheci-o antes dos irmãos. Pois. O António Jorge, que a gente chamava o Tojó, o António. Quando o António nasceu, já eu era amigo do Marcelo. E quando o Pedro nasceu, então já era 7 ou 8 anos, porque ele tem essa diferença. Ora, muito bem. É Eduardo Barroso que está connosco nesta manhã. É a nossa quarta da manhã e já a seguir continuamos a conversa. Eduardo, Diga. o que é que tem de maravilhoso o fígado para se ter dedicado a ele toda a vida? Olha, é o maior órgão do corpo humano. E eu fui muito bom aluno. E quando estudei anatomia, fiquei deslumbrado por aquele fígado. Aquele órgão é um órgão muito grande. Chega a pesar 1,7 kg, 1,6 kg. E é uma esponja de sangue. Portanto, apercebi-me que operá-lo, mexer naquele órgão para operar, era muito difícil. Eu gostava de dizer. É orivesaria. Sim, orivesaria. E portanto, dediquei-me só a essa área. Você me perguntar, mas o Eduardo é competente noutras áreas. Partindo do princípio que sou competente nesta, e acho que sou, e sobretudo deixei lá os melhores do mundo. Bem, deixei lá os melhores do mundo. Quando diz lá, é onde, Eduardo? Lá no centro é Pato Vila para criar transplantação, que nós construímos no Rui Cabral, que é um centro de nível europeu e até mundial. Portanto, as pessoas podem continuar a ir à confiança, mesmo não estando lá o doutor Não ir à Eduardo Barroso. confiança, aquilo é melhor de quando eu saí. Sabe porquê? Porque quando eu fui, quando eu tinha 40 anos e era já o cirurgião que mais operava fígado em Portugal, eu operava 50, 60 casos. Era a nossa casuística e era, na altura, muito bom, não é? Era mais, talvez, que os outros 3 cirurgiões da outra geração que faziam em conjunto. E aquilo dava para manter em forma. Ora, nós, o ano passado, já depois de eu sair, fizemos 700 cirurgias do fígado. Portanto, ouça uma coisa, aqueles jovens cirurgiões, que são mais novos do que eu, muitos deles, que tiveram capacidade de eu lhes proporcionar estas casuísticas, porque há uma relação entre volume e qualidade, está a ver? Eles são dos melhores do mundo, a operar aquilo, mexem naquilo com uma qualidade e, sobretudo, nós discutimos os doentes em forma multidisciplinar, todos os doentes um a um, está a perceber? E aquilo é um centro de uma qualidade excepcional. E ficou atrás de mim quem melhor de mim fará, que é ao contrário daquele... Atrás de mim virá quem de mim bom fará. Sim, aqui é ao contrário, não é? É uma coisa, é um ditado horroroso, não é? E ainda se lembra da primeira vez que operou um fígado? Que teve assim essa responsabilidade, agora é sério. Não, um fígado transplantado ou um fígado, cortar partes do fígado? É o que quiser. A primeira vez que... Acho que a Joana não é A primeira vez em que teve assim uma responsabilidade grande enquanto cirurgião. Lembro-me a primeira vez que operei um pâncreas como cirurgião principal. Lembro-me do fígado e do primeiro transplante, lembro-me como se fosse hoje, porque foi em 23 de setembro de 1992, tinha 43 anos. E estava nervoso? Não, estava nervosíssimo. E ainda por cima, o enfermeiro, que era um enfermeiro malta, que era um homem fantástico, que aliás tem um pequeno depoimento no livro, para me tranquilizar, era um dia, veja lá, do Sporting Benfica. Pronto, tinha tudo Então para estava correr nervoso, bem. é por isso. Em Alvalade, não estava nervoso por isso, mas ele, caíram nesse jogo, o Balakov marcar um golo aos 3 minutos, está a ver? E ele, coitado, estávamos a começar a operação, era um stress brutal. As condições eram miseráveis, o bloco era de ortopedia, tínhamos estado 3 horas para montar o bloco. Para montar o bloco, colar os fios ao chão com adesivos para não tropeçar, o bloco não era nosso. E ele apareceu na sala e disse, olha, o Sporting está a ganhar 1-0, gol do Balakov. E eu disse, também, malta e tal, está bem, deixa lá, agora não. Mas passado 12 ou 13 minutos entrou como um transista,
chegar a relatar o gol do Sherbakov, que era o 2-0. Então, ou seja, operou o seu primeiro pâncreas a ouvir o Não, o relato. primeiro transplante hepático feito por cirrose. Ainda mais complicado. E então eu tive que lhe dizer, malta, pai, não sou atrasado mental, vamos concentrar-nos aqui. Mas é engraçado poder dizer, como eu digo no livro, que nesse dia o Sporting ganhou 2-0 ao Benfica. E nós ganhámos 31 anos de vida para a senhora, que ainda hoje é viva, que é a Maria Mota. E que passou a ser do Sporting. E que é uma querida, que no outro dia estive com ela num programa de televisão. Ah, que maravilha, manteve o contacto. Eu não mantenho o contacto com muitos doentes. Eduardo Barroso, Diga lá. pegando aqui no título do seu livro, que se chama Coração ao Pé da Boca, qual foi o pior sarilho onde se meteu por ter justamente o coração ao pé da boca? Isso me temem muitos. Se tivesse que escolher um. Escolher... Diga um! Calço, deixem-me falar! Vocês estão aqui, deixem-me acabar! Estão aqui, chamam-me aqui e não me deixam falar, por amor de Deus, isso faz-me lembrar o meu amigo Seara que não me deixava acabar. Mas ainda são amigos. Muito amigos. Não, do Serrão e do Seara. Percebia-se que era assim uma... Não, do Serrão, do Seara, do Pôncio Monteiro, uma amizade que ficou... Aliás, sabe, eu tenho vergonha... Eu já lá vou a outra pergunta. Eu tenho vergonha de pensar muitas vezes que eu fui dos pioneiros daqueles programas. Foi. Aqueles programas... Acha que criou um monstro? Acho que sim. Alguns destes programas hoje são de uma indigência intelectual. Não, isso é verdade. não Mas na sabem. vossa fase era divertida. Era assim uns Claro. amigos a discutir como todos discutimos com os nossos amigos. Eu penso que sim. Sabe porquê? Porque houve sempre duas pessoas contra a minha participação nestes programas. Era o meu tio Mário Soares, que desprezava o futebol e que dizia como é que o médico pode estar nisso, e era a minha mãe. Mas tirando isso, o Jorge Sampaio também não gostava. Mas os outros amigos achavam graça, porque aquilo tinha Era um divertido. componente, mas já nunca me intitulei comentadores. Eles agora intitulam-se comentadores e dão um graxa uns aos outros, como querem manter o tacho. Dizem, a nossa casa faz assim, e na nossa casa somos todos verdadeiros. Alguns programas aterrorizam-me no sentido de dizer, será que fui eu que contribuí para que isto chegasse assim? Criei este Frankenstein. Acho que não. Acho que aquilo, é libado. E eu, sabe que os meus alunos e os meus doentes, eu perguntava sempre. Porque está a ver, eu cheguei a acabar um transplante difícil, de falar com a família, e a seguir estava a defender que o penalti, obviamente, que não tinha acontecido a favor do Sporting, era verdade. Portanto, eu dizia, mas essas pessoas depois vão-me ver ali a fazer aquelas figuras, será que vão ter confiança naquilo que eu Exato. acabei de fazer? Bem, mas isso eu sempre tive esse cuidado, ia perguntando aos doentes, olha lá, a minha participação nos programas... Perguntava? Sempre. E aos alunos, e os alunos, por exemplo, sempre dizem, não, seu professor, não, até lhe dá um ar humano, os doentes também, a gente gosta disso e tal, não tem. A partir de uma certa altura, quando entrou lá, quando substituíram o Seara, que não dava audiências por um senhor, que eu nem quero dizer o nome, mas que tem agora um nome muito coisa, porque agora há guerra por todo lado, não é? Pois. E portanto, mas passou a ser uma coisa... Aquilo passou a ser insuportável. E a minha mulher teve que fazer um dia um jantar lá em casa. Eu estranhei o jantar, era uma segunda-feira, era só a minha mulher e os meus 2 filhos. Todos eles sportinguistas, e a minha mulher a chorar. Pediu-me, Eduardo, eu não consigo já ver o programa. Aquilo não pode ser, é uma vergonha. E os próprios doentes e os próprios alunos me chegaram a dizer, um aluno no meio da aula, seu professor, acho que deve deixar. Portanto, Mas que bom ter a capacidade de ouvir isso. não, é e porque eu refletir, perguntava. claro. Porque eu perguntava. Claro. Eu perguntava. Uma coisa era estar ali de brincadeira a discutir e às vezes com algum exagero. Claro. Pois. Mesmo o tal grito que eu dei uma vez ao Seara, não é? Sabemos bem, sim. Deixa-me acabar. Mas aquilo não teve ofensa nenhuma. No Claro. fim, fomos almoçar, jantar. Correu tudo bem, amigos comungantes. Jantámos Claro. em casa uns dos Sinto outros. que Eduardo Barroso devia ficar connosco mais uma hora para tudo o que temos que Bem, perguntar. Esta Vai, coisa Ana. de futebol pode fazer de facto mal à saúde. Agora, eu queria saber uma coisa. O que prejudica mais o fígado? Será tabaco? Será álcool? Há algo em concreto? Viver em Que geral. tenhamos que ter mesmo cuidado. Não. Bem, a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. Tirando essa questão de princípio, o fígado não se dá bem com o álcool em excesso. Ah, bom. Ouviram? E com outros não. E, de facto, muitos dos nossos transplantes que fizemos têm a ver com cirroses alcoólicas. Que é engraçado, porque nós nunca deixámos de pôr a indicação a um cirrótico alcoólico pelo facto de aquela doença ter sido autoinfligida. Houve muitos centros no mundo inteiro
fizeram as coisas fascistoides, na minha opinião, que era dizer, não, então o senhor estragou o fígado com o álcool, não tem direito a receber um morte. Pois, abre-se um precedente um bocado perigoso. Uma pessoa também que se espatifa aí na estrada porque estava a conduzir mal, Não, também é atendida no hospital, não é? Então, e eu, que fui fumador, e que não, no hospital onde eu estive em Londres não me faziam a cirurgia das coronárias. Não. Não, porque eu tinha estragado aquilo com o tabaco. Portanto, Pois. é preciso ter um bocadinho de bom senso, não é? É evidente que se nós entrevistamos um doente cirrótico alcoólico, percebemos que não temos avaliação psiquiátrica e psicológica. Se percebemos que ele não vai deixar de beber, Claro. esse não entra na lista. Agora, aquele que diz que eu vou ter vontade e só 10% é que recidivam, sabe? Portanto, dar uma segunda oportunidade a um cirrótico alcoólico faz todo o sentido. E voltando aqui ao livro Coração ao Pé da Boca, Memórias de um Cirurgião, diz que foi revisto pelo seu filho e que ele cortou umas partes. Porquê? Não, foi revisto meus filhos, e foi revisto o meu irmão Mário, também leu um capítulo ou dois, o Zé Gameiro e o Zé... Não, porque sabe... Teve vários revisores. Escrever, não, para alguns capítulos difíceis, e porque, como eu escrevi a primeira versão, de acordo com o maior cirurgião do fígado do mundo, que é hoje um grande amigo meu, que se chama Henri Bismuth, é o homem mundialmente mais famoso, ainda está entre nós, tem quase 90 anos, é um homem excepcional. E que ele fez muita pressão para que eu escrevesse este livro. E ele disse, Eduardo, escreve a primeira versão sem filtro nenhum. E depois vais ter que Depois vamos cortar cortando aqui e acolá. Portanto, houve capítulos que eu escrevi sem filtro e que... Pena não estarem aqui. Não, mas não estão, mas há uma coisa. Eles têm, a versão existe. Ok. E até tinha combinado que se eu morresse por acaso, antes da publicação do livro, Publicavam tudo. a versão que sairia Era a versão sem era sem edição. filtro. Eu não sei se Exatamente. depois o editor era preso também, mas não sei. Já está.